Lula preferiu não participar do debate do SBT. Obviamente, a ausência atraiu críticas dos concorrentes. Se o PT sabia que as críticas viriam e optou pela ausência mesmo assim, fica aí a questão: por quê? Por quê? Para responder isso aqui, a gente vai por dois caminhos. Primeiro, vamos ouvir o Lula explicar por que ele não foi. Aí, se você também, como eu, não quiser acreditar totalmente na palavra de candidato em campanha, porque até a explicação para não ir no debate é estratégia de campanha. Não ir no debate é estratégia de campanha, uma explicação ali bem bolada para isso é estratégia de campanha. Então, o segundo caminho é, vamos ouvir um jornalista que conversou lá com fontes internas da campanha do Lula também. Aí você tem duas explicações, talvez iguais, talvez distintas. Vamos saber. Antes disso, a gente tem que lidar frontal e diretamente com isso aqui, Ana. Ah, esse tweet antigo do Haddad volta numa hora dessas. É bundão que chama o cara que foge de debate, diz Haddad, estrela do Partido dos Trabalhadores, hoje concorrendo ao governo do estado de São Paulo. E isso aqui também era estratégia de campanha, porque em campanha política é assim, se você faltar ao debate, você dá lá uma boa justificativa. Não, eu tinha comício, porra. Eu tenho que conversar com a base, eu tenho que fazer minha campanha nas ruas. Se você é o cara que foi no debate e o outro faltou, você chama de bundão. É assim que funciona. De novo, política, especialmente em tempo de campanha, é evidenciar a contradição dos outros enquanto você esconde as suas próprias. Mas muito bem, eu prometi dois caminhos, eu prometi duas respostas. A primeira é a do Lula explicando por que ele não foi naquele debate, onde não aconteceu nada, né? Vamos combinar. A campanha, ela encerra, na verdade, dia 29, com o debate da Rede Globo de televisão. Debate que eu quero participar porque eu gosto de debate. Mas os debates estão ficando difíceis, porque, sabe, tem pouca gente com condições de disputar as eleições, e eu vou lá disputar com 5 que só tem um objetivo, me atacar, porque eu estou em primeiro lugar. Mas eu quero ir no debate, porque eu não quero conversar com eles. Eu quero aproveitar o espaço na televisão para conversar com vocês. Ontem, por exemplo, eu não fui no debate do SBT porque eu tinha marcado antecipadamente 2 comícios, um na Zona Leste, em São Paulo, e um na Zona Sul, e eu não poderia faltar porque era compromisso antigo, e eu preferi, e eu também tinha um compromisso com o Eduardo Paes, que tinha me prometido fazer uma festa maravilhosa para mim aqui no Rio de Janeiro. Lula não foi no debate do SBT porque tinha comício marcado. Isso é o que o Lula diz em cima do palanque. Agora, bora para o Kennedy Alencar, que tem contatos dentro da campanha, apurou aí por que o Lula não foi no debate. Será que a resposta vai ser diferente? Tem apuração a respeito disso? Por que Lula decide não ir ao debate do SBT e provavelmente vai ao debate da Globo? Fabiola, essa decisão de não ir ao debate do SBT já havia sido tomada há algumas semanas, porque o PT e o Lula consideram que o SBT é claramente uma rede de televisão bolsonarista. Opa! Não foi porque considera o SBT uma TV bolsonarista. Ah, tá. Dizer isso no palanque realmente talvez não fosse legal. Vamos continuar. Tem dado apoio claro ao Bolsonaro na eleição e acham que não devem comparecer a um debate organizado pelo SBT. E vai falar com o Ratinho na quinta-feira, vai dar uma entrevista, eles entendem que assim atendem o público com Deu entrevista para o Ratinho, você já sabe, né? Qual a emissora fala, o Lula e o Ratinho tinham boa relação quando o Lula era presidente. O Ratinho, meu colega Helder do Galãs Feios, disse que é do centrão da mídia. Tem governo, ele cola junto. A CNN, o Lula já deu uma entrevista, também considera que já atendeu a emissora, não quis participar do debate organizado pela CNN, e entende que o debate mais importante é mesmo da Globo. Eles queriam mudar a data justamente para ter uma oportunidade no horário eleitoral de rebater algum ataque no debate, algum desempenho, enfim, não queriam, porque o debate acontece justamente quando acaba o horário eleitoral, não tem mais horário eleitoral. Então, havia uma ideia no PT de antecipar esse debate. Agora, como a Thaís explicou bem, isso envolve a grade da emissora, a tradição da emissora, a emissora bateu o pé,
e levou, e o PT ficou numa posição minoritária. Essa regra que a Thaís falou, de todos os candidatos serem obrigados a perguntar e a responder, ela engessa demais os debates e ela favorece os nanicos. Toda eleição tem esse debate, porque se você permite que um candidato, no bloco de confronto, responda mais de uma vez, necessariamente alguém vai ficar sem ser perguntado. É por isso que a gente vê, você viu lá no debate do UOL, da Folha, da Band, chega em determinado momento e fala assim, é obrigado a perguntar para tal candidato, né? Geralmente faltando 2 perguntas ali, tem um acerto para ninguém ficar fora de ser perguntado uma vez e indagado. Essas regras de debate eleitoral no Brasil, elas permitem um engessamento muito forte, e elas dão aos nanicos, que não estão na eleição de fato, um poder grande, né? Dos 5 lá, como a Thaís explicou, os 3 se uniram, por quê? O que interessaria mais para o telespectador e para o eleitor? Um debate mais incisivo entre o Bolsonaro e o Lula, que são os 2 que estão liderando. Mas claro que os outros candidatos não querem ficar ali ouvindo. Então, é mais ou menos isso que levou que leva a esse tipo de engessamento, que deveria mudar na legislação sobre debate. Rádio e TV não tem a liberdade que a internet tem, e veículos como jornais têm, para poder organizar, porque são concessões públicas, então há obrigações legais ali. Mas, já foi muito pior, mas precisaria melhorar. mas o que engessa também são as próprias campanhas, né, o Kennedy? Porque é isso, como a Thaís estava contando também os bastidores. O que faz com que os debates sejam chatos, né, para o leitor. É chato, ele fica lá 2h30, e aí ele percebe, né, as cascas de banana que joga, enfim, é muito chato. Sabe o que é muito chato também? É você vir aqui para ter informação e ficar ouvindo ideia minha. Pois eu vou te dar uma ideia, que obviamente é minha. Que tal se a gente tivesse pelo menos um debate por eleição organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral? Porque aí todo mundo pode transmitir, talvez com presença obrigatória dos candidatos. Debate é coisa muito importante para pertencer à emissora privada, por mais que elas tenham concessões públicas e sigam determinadas regras, como a gente ouviu ali o Kennedy Alencar dizer. Você sabia que se você pegar um trechinho do debate da Band, a gente já fez isso aqui, para colocar num documentário, a Band vem aqui e tira teu documentário do ar? Pois é. E se esse debate pertencesse à autoridade que gerencia as eleições no Brasil, que toca as eleições do Brasil? Melhor, né? Doutora Ana, vou sempre insistir nesse ponto, porque eu sou chato mesmo. Tem que insistir mesmo, porque a ideia é boa mesmo. E é um ponto central nessa questão. O pertencimento do debate a uma determinada, né, um grupo ali de emissoras, nesse caso, marcadamente ali o SBT, é um dos fatores que leva o Lula a decidir não ir nesse debate. É claro que dizer assim, foi bom ou não foi bom ele não ter ido no debate, é uma coisa que você só pode dizer após o resultado, né? Depois de olhar o resultado, é fácil dizer, no final acabou sendo bom. Mas era muito difícil e eu, sinceramente, tinha minhas dúvidas, embora os motivos sejam bem razoáveis, e não são, obviamente, esses motivos. Você me desculpa aí, claro, ele está fazendo jogo, né? Alegados pelo Lula ali no palanque, vai dizer, não, é porque parece muito assim, não vou na reunião, eu tinha um compromisso previamente agendado. Veja, né? Não convence muito, mas faz parte do jogo, né? Agora, é claro que também não dá para ele dizer, não vou, porque pessoas do governo do Bolsonaro são casados com parentes do dono da emissora, entendeu? Assim, sabe? Enfim, não dá para entrar nesses detalhes. Aliás, a mesma emissora que esses tempos aí estava veiculando o Brasil ame-o ou deixe-o, né? Lema da ditadura. Então, assim, eu acho que esses motivos são de fato fortes para não ir num debate. Achei perigoso antes, ainda acho que foi arriscado, mas talvez, não sei se a gente vai falar disso com mais profundidade aí, mas talvez tenha sido, saiu de boa, talvez no 0-0 ali para o Lula, mas é isso, é uma escolha.
né? É uma escolha. E esse modelo se presta a isso mesmo, né? Você vai num debate que é conduzido numa determinada emissora, você está sujeito a, né, a linha editorial daquela emissora, e a gente sabe qual que é a linha da SBT, né? Nada mais precisa ser dito. Não a respeito Ah, não, desse vou dizer, tópico. não, vou dizer Precisa. uma outra coisa. Precisa. Precisa. Debate é chato pra caramba. Não, da forma como é feita é chato pra caramba. E tem uma coisa muito errada que para mim me incomoda muito na estrutura dos debates como a gente os faz, que é a ideia de que fazer um controle matemático e uma coisa meio quase algorítmica nos debates garante uma isenção. Então, você faz um mecanismo, assim, faz uma metodologia específica do debate. Ah, primeiro este pergunta para aquele, depois aquele pergunta para aquele, aí esse pergunta para aquele, que pergunta para aquele outro, que sorteia o negócio numa bolinha, e faz toda uma regra matemática, né? Como se isso garantisse uma isenção. E na prática não é isso que acontece, né? Você vê um dos primeiros resultados disso é o clássico, assim, um cara faz uma pergunta para o outro que não é uma pergunta. É um comentário a respeito da sua própria campanha, ou é uma levantada de bola para o outro, dependendo, né, da linha de jogo político que eles estão fazendo ali. O outro responde uma coisa que não tem nada a ver com o que o primeiro falou, aí vem uma tréplica que não tem nada a ver com a primeira fala e nem com a réplica, e fica por isso mesmo, não tem em nenhum momento, cara, tu não respondeu, né? Não respondeu a questão, então isso não acontece. E fora os pedidos de direito de resposta ali, que são completamente subjetivos. Então, assim, não há objetividade, me incomoda muito essa aparência de objetividade que acaba fazendo isso. Um teatrinho, né, de ligar os pontos, paint by numbers, assim, né? Sabe aquela coisa? Põe essa cor aqui, essa cor aqui, essa cor aqui, no final dá um resultado bonitinho.